Olá, amados, que bom, estamos aí de novo, retomando os trabalhos de Êxodo, capítulo de número 5 agora. Nós vimos o capítulo 4 no último encontro, e nesse capítulo nós vimos aí a questão de Moisés, né? O chamado dele, a ida para o chamado de Deus para que ele voltasse para o Egito, para resgatar o seu povo, a circuncisão envolvendo a sua esposa e tudo aquilo lá, né? Bom, agora nós estamos num processo em que Moisés ele vai para frente do faraó. Afinal de contas, esse é o chamado. É para isso que Deus, né, incumbiu ele. Então nós vamos ver agora o que vai acontecer, que sequências nós teremos aí, e vamos também perceber como a mão de Deus ela é poderosa. E o mais interessante, eu diria assim, que Deus ele antecipa os caminhos dele, ele adverte os seus filhos usando os profetas, né? E é interessante que Deus advertiu o povo, Deus advertiu Moisés de que, por exemplo, o faraó iria endurecer o coração. E o povo de Israel ele não iria sair do Egito sem que houvesse uma mão poderosa, mas se manifestando. Tá certo? Então, ato contínuo, o faraó endurece também para com os israelitas. Isso nós vamos ver. E aí os israelitas e o próprio Moisés começam a chorar diante do Senhor. Senhor, que negócio é esse? Mas já estou me antecipando um pouquinho. E eu digo isso porque isso é uma coisa que me marcou bastante para mim. Né? Deus ele falou de antemão as coisas que iriam acontecer e mesmo assim Moisés e o povo de Israel foram lá e choraram as suas pitangas, as suas lamúrias levaram para o Senhor, murmurando para o Senhor, né? Eu creio que com isso nós podemos aprender algumas coisas. Mas vamos à história, e antes da história vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, que bom, Senhor, que bom, Pai, que a gente pode ler a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, ir atrás, Senhor, e daí descobrir, Senhor, quantas coisas preciosas existem na Tua Palavra, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, eu fico impressionado com a veracidade dos fatos, a arqueologia comprovando que a Bíblia tem razão, a ciência mostrando por A mais B que é impossível a vida ter acontecido sem que a Tua mão não estivesse conduzindo e guiando todos os passos. Isso é maravilhoso, Pai. É por isso que nós podemos olhar para Ti, crer em Ti, como sendo de fato Deus, Senhor e soberano. E obrigado também, Pai, porque Tu esperas que a gente se dobre perante Ti. Tu estás esperando por isso. Tu estás chamando e esperando que a gente atenda a esse clamor que Tu estás levantando. Que bom, Pai, que Tu continuas clamando, Tu continuas nos chamando para andar contigo. Assim, oro, te agradeço e peço a Tua bênção para esse momento aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Êxodo, capítulo de número 5. E aí nós passamos a ler alguns versículos, né? Vamos lendo alguns versículos e à medida que formos lendo, a gente também já vai, claro, naturalmente explicando esses mesmos versículos. Vamos lá? Capítulo 5, Moisés e Arão agora vão falar com o faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça? E a vós? Quem é o Senhor para que eu lhe ouça? Quem é o Senhor para que ele ouça eu a vós e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Aí eles prosseguiram, eles insistiram, né? O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha sobre nós, né, com pestilência ou com espada. Então lhe disse o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também o faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís com suas tarefas. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse negócio aí. Moisés, então, aparece agora junto com Arão, lógico, né? Lembrando que quem fala diretamente com o faraó é Arão.
Moisés então recebe as palavras de Deus, fala para Arão e Arão comunica para o faraó. Então, Moisés comunicou ao faraó que o povo de Deus, ele tem esse chamado, teria um chamado de celebrar uma festa. E seria melhor traduzir essa palavra, essa intenção do povo de Israel, como sendo para fazer uma peregrinação. O hebraico hag, que significa festa, normalmente é acompanhado de uma peregrinação. Então, toda festa tinha um cunho religioso e, portanto, havia uma caminhada nessa festa, e essa festa sempre lá em meio ao povo de Israel era chamada de peregrinação, tá certo? Então, o pedido que se apresentou diante do faraó, da parte do Deus dos israelitas, né, parecia algo natural e razoável, que o faraó não tinha como recusar isso, né? Se houvesse, obviamente, um mínimo traço de temor de Deus no coração do faraó. Aqui fica provado que aqui fica provado que Faraó não tem nenhum temor do Senhor. Tanto é que ele pergunta no versículo 2, né? Quem é o Senhor? E aí ele faz, inclusive, uma pergunta com um tom assim de zombaria, que obviamente essa pergunta será mais tarde respondida de uma maneira muito terrível, de uma maneira assim assombrosa. E aí então adiante, né, esse diálogo todo, né, que Moisés e o Faraó considerava Moisés, quem sabe, um líder malandro, matreiro, astucioso, que estava na verdade querendo obter melhores condições de trabalho para os israelitas, por isso ele estava lá interrompendo, aprontando dessas, né? Lembrando aí que hoje em dia também nós temos muitos líderes que trabalham aí, que objetivam apenas, né, lucros pessoais, infelizmente. Mas o faraó então diz aí para ele lá no versículo 4, ei, vão trabalhar seus, né, preguiçosos. Não, eu estou aqui parafraseando, né, aqui na Bíblia não está escrito isso não. Mas ele diz assim, ide as vossas tarefas, vão, trabalhem, cuidem da sua vida, né, façam o que vocês têm que fazer. Aí, lá no versículo 5, ele fala sobre o povo da terra. Aqui seria melhor traduzido como sendo os operários, né, os trabalhadores mesmo, tá certo? Então, vamos continuar aí a nossa leitura, versículo 6 em diante. Pois bem, aqui Faraó, então, ele endurece o coração e ele aflige, ele aperta o cerco em relação aos israelitas. Aí no versículo 6, então, diz assim, naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não trareis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos é que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Né? Mais uma vez um tom de deboche aqui por parte do faraó. Agrave seu serviço sobre esses homens para que neles se apliquem, né, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo. Assim diz o faraó, né, não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes do faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Vamos dar uma paradinha nesse versículo de número 14. Pois bem, os superintendentes e capatazes, né, superintendentes eram egípcios que tratavam diretamente com os capatazes que eram israelitas. Então esses capatazes eram alguns escolhidos do povo de Israel para, tipo assim, eles eram o ponto de contato, para que eles passassem as ordens, né? Capatazes aqui no hebraico shoterim, né? Existem alguns lugares na Bíblia que essa palavra é traduzida como escriba e ainda em outros lugares como cronometer.
metristas. Tá? Pois bem, aí no versículo 7, né, o uso da palha picada misturada com o barro aumentava em até 3 vezes a durabilidade dos tijolos. E os tijolos os tijolos dos egípcios, eles costumavam ser feitos desse jeito, dessa maneira. E aí no versículo 8 e 9, né, eles passam aí, o faraó passa a falar, eles estão ociosos, estão preguiçosos, estão sem fazer nada. Não confiem em palavras de mentira, ele vai dizer também. Aliás, isso daqui é uma das situações muito comuns, né, gente? Quando Satanás insiste com as pessoas de que esse negócio de adorar a Deus, isso é uma besteira, né? Vamos trabalhar, vamos fazer uma coisa. Até, inclusive, muitas vezes, dentro da própria igreja, a gente vê pessoas que se preocupam mais em fazer a obra do que entrar em comunhão e intimidade com Deus, tá certo? E como se aquilo que é construtivo, aquilo que você pode ver, aquilo que é visível e palpável, seria superior àquilo que está no coração. Na verdade, a primeira coisa que precisa ser transformada e mudada é o nosso coração, a nossa vida, o nosso interior. E aí, consequentemente, as outras coisas, elas são consequência disso. Então, amados, nunca troquemos, né, a nossa vida de adoração, a nossa vida de comunhão, a nossa vida de intimidade com Deus por uma obra, que pode ser uma obra na igreja, uma obra pelo nosso trabalho, né, ou por qualquer outra circunstância. Deus, ele precisa ser o mais importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Pois bem, restolho, ali no versículo 12, é uma referência, né, ao seguinte, no Egito, as cabeças das espigas elas eram cortadas, né, deixando longas tiras de palhas para que os israelitas fossem lá e eles mesmos cortassem, tá certo? E então isso aí eles pegavam esse restolho, né, esmiuçavam e eles usavam esse material para fazer os tijolos. Isso é o que na história, né, o pessoal que estuda aí das histórias antigas, eles falam. Essa palavra, inclusive, esse restolho poderia incluir outras espécies de refúgio do campo, ou seja, outros restos de gravetos e capim, alguma coisa assim que houvesse no campo. Então, é uma palavra assim que tem uma amplitude grande no seu sentido. Aí. E aí no versículo 14 ele vai dizer, né, que quando a tarefa impossível não foi realizada, o castigo caiu com muita severidade em cima dos capatazes hebreus, né? E aí, vamos adiante lá no versículo 15 e 16 aí. Vamos continuar, ver como é que essa história se desenrola. Então foram os capatazes dos filhos de Israel, né, e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem, fazer tijolos, eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Né? E depois agora, e trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque se lhes dizia, não diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos do faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Aí, lá no versículo 22, então Moisés, né, ele tornando-se ao Senhor, ele diz: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e tu de maneira nenhuma, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aí nós temos Moisés, né, lamuriando-se perante o Senhor. Então vamos dar uma olhadinha nesse trecho aqui. Aí lá no versículo 16 tem uma certa ousadia por parte
né, dos capatazes ali. Teu próprio povo é que tem culpa, dizendo para o faraó, né? A tradução e o significado exato desse texto são um pouco incertos, né? Mas os hebreus, obviamente, né, os capatazes, eles estavam se defendendo porque eles estavam colocando a culpa neles do fracasso. E eles estavam dizendo, não, nós não temos essa culpa, né? E aí no versículo 19, ele vai dizer o seguinte, que eles estavam em aperto. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto. Ou seja, a missão dos oficiais foi um fracasso, tá certo? Em obter qualquer alívio para o povo. Pelo contrário, o faraó continuou insistindo que ele queria a mesma quantidade de tijolos e eles que se virassem, né? E aí a turma lá, o pessoal, se encontrou com Moisés. Esses capatazes, quem sabe os líderes do povo de Israel, se encontraram com Moisés, né? A palavra dá a entender assim que eles literalmente se colocaram no lugar em que Moisés iria passar, para obviamente falar com ele. E aí lá no versículo 21, eles disseram, olha, nós nos tornamos odiosos aos olhos do faraó. Eles demonstraram aqui, na verdade, que eles não tinham confiança em Deus, e muito menos no poder do Senhor para salvar, né? Eles invocam a Deus, falam de Deus, eles dizem que são filhos de Deus, dizem que são do Altíssimo, e na hora que vem o aperto, o que faz? Eles culpam Deus e dizem, não, Deus não está nem aí com a gente, Deus me abandonou. Isso não parece meio familiar? Isso não soa meio comum muitas vezes em nossas caminhadas, em nossa vida, no nosso dia a dia? Tá certo? Ou seja, nós temos essa tendência também de muitas vezes, né, em vez de buscar Deus no meio do problema, do sofrimento, a gente culpa Deus. Isso é triste. E aí lá o que acontece? Moisés então se torna para o Senhor, né, e passa a lamuriar-se perante o Senhor. Por que, Senhor? Por quê? Né, como deve ter sido assim incompreensível para Moisés o fato de que Deus, que tinha enviado ele para libertar Israel, ter levado ele, ao contrário, a causar ainda mais sofrimentos da parte do povo de Israel. Aqui vem a advertência, a pergunta que nós temos que nos fazer, e que Moisés, quem sabe, esqueceu de se fazer, né? A gente também não sabe, a gente não estava lá para... a gente está aqui imaginando. Será que Moisés se esqueceu da advertência de Êxodo capítulo 3, verso 19? De que o faraó iria endurecer o seu coração e que apenas por uma mão poderosa e forte ele deixaria o povo de Israel sair? Tá certo? Pois bem, agora nós temos um novo problema. Em lugar de uma negação franca, o faraó, além de negar auxílio, ele ainda aumenta a carga dos israelitas, obviamente além de uma tolerância humana. A coisa está ficando preta, a coisa está engrossando o caldo. E muitas vezes na nossa vida também é assim. Às vezes, antes de que a gente alcance a vitória, por vezes as coisas ficam difíceis na nossa caminhada com o Senhor. A grande pergunta que nós precisamos nos fazer agora é a seguinte: como é que está a sua vida com Deus? A tua caminhada está em paz, está tranquilo? Ou talvez você esteja vivendo justamente um momento de pesar, de sofrimento, de dor. Nunca se esqueça que se nós aplicarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, se nós aplicarmos nosso sentimento, a nossa razão, toda a nossa existência e nos prostrarmos diante dele, nós iremos sim alcançar graça e misericórdia, porque ele é um Deus de graça e de misericórdia, né? Então eu desafio a você a fazer exatamente isso, a se colocar diante dele, se prostrar diante dele e dizer: Senhor, eu me prostro diante de ti, eu me jogo aos teus pés. Amém? Faça isso agora mesmo, quem sabe, né? Desliga esse áudio aqui, esse vídeo, dobra o teu joelho e fala com Deus e diga: Senhor, eu preciso desesperadamente de ti. Quem sabe você precisa pedir perdão, perdoa os meus pecados, Senhor. Diga isso para ele. Ele está tanto esperando ouvir a sua voz, tá? Fala com ele. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque a gente pode aprender tantas coisas através da história do teu povo de Israel, né? Mesmo os líderes, muitas vezes, eles balançavam e não tinham aquela firmeza na sua caminhada, no seu caráter. Isso, a gente pode olhar para a gente também, Senhor, e dizer que nós temos as nossas falhas, nossos problemas, e muitas vezes a gente não tem assim
condições de em nós mesmos achar alguma coisa tipo assim que nos faça levantar o ânimo. Não, pelo contrário, és o Senhor, és tu, ó Deus Todo-Poderoso, quem levanta nosso ânimo, quem dá-nos a verdadeira paz. Abençoa, Senhor, abençoa esse momento, essa vida, cada um que está ouvindo esta palavra, abençoa, Senhor, com a tua graça, com a tua presença, com o teu poder, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, honrado e glorificado. Clamo por intermédio dele, Jesus Cristo. Amém e amém. Fiquem na poderosa paz do nosso Deus e amado Pai.